Furacões são fenômenos atmosféricos poderosos, formados sobre os oceanos quentes, onde a combinação de ventos intensos, baixa pressão e grande umidade gera sistemas ciclônicos de enorme força destrutiva. Essas tempestades tropicais costumam ocorrer em regiões específicas do planeta, e aqui no Atlântico Sul, raramente apresentamos condições favoráveis para sua formação. Porém, em março de 2004, o Brasil foi surpreendido por um fenômeno meteorológico sem precedentes. Na madrugada do dia 28, o furacão Catarina atingiu o litoral sul do país, devastando cidades e deixando milhares de desabrigados. Até então, acreditava-se que furacões não poderiam se formar no Atlântico Sul, mas o Catarina desafiou a ciência e marcou a história como o primeiro e até hoje único furacão registrado nessa parte do planeta. E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer os eventos que levaram à formação desse sistema raro, ouvir relatos de quem viveu a tragédia de perto e entender os impactos que o Catarina deixou na meteorologia, no meio ambiente e na vida das pessoas. Prepare-se para conhecer em detalhes a história do furacão que chocou o mundo e mudou para sempre a percepção sobre os riscos climáticos no Brasil. E aproveitando, atingimos 10 mil inscritos! Eu queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal, deixou seu comentário, compartilhou com seus amigos, pois isso faz com que eu procure focar ainda mais nesse canal aqui e futuramente me dedicar exclusivamente a ele. Então eu peço novamente que, se você está aqui assistindo esse vídeo, por favor se inscreva, deixe um like, ative o sininho para receber eventuais notificações, mas sem mais delongas, vem comigo. Furacões, também chamados de ciclones tropicais ou tufões, se formam em áreas oceânicas tropicais e subtropicais, onde as águas quentes alimentam esses sistemas de ventos intensos e de baixa pressão. Diferentemente dos tornados, que eu sempre falo aqui no canal, esses sistemas se formam de maneira diferente e são muito maiores que os tornados, embora estes sejam muito mais violentos, só que atuam em uma região muito menor. Em outro vídeo mais antigo aqui do canal, eu cito as principais diferenças entre esses fenômenos, como se formam e se comportam, mas eu vou reforçar aqui para poder dar um pouco mais de contexto para esse vídeo. Para que um furacão se forme, são necessárias algumas condições específicas. A temperatura da superfície do mar deve estar acima dos 26 graus Celsius. Isso faz com que a água do mar evapore e, consequentemente, como o ar úmido e quente tende a subir, isso criará uma área de baixa pressão. Como o ar está subindo, ele cria uma espécie de vazio na superfície, fazendo com que o ar das regiões vizinhas, onde a pressão é maior, se desloque para tentar preencher esse espaço. Esse movimento gera ventos e favorece a formação de nuvens e chuva, pois o ar quente sobe, esfria, a umidade se condensa e formam-se as nuvens carregadas. Outro fator que conta é a rotação da Terra, por meio do chamado efeito Coriolis, que é essencial, pois faz com que os ventos comecem a girar em torno de um centro de baixa pressão, dando origem ao característico formato espiralado. Por exemplo, no norte, onde o fenômeno é mais comum, como vimos nesse último furacão que passou pelos Estados Unidos, chamado de Milton, os ventos que sopram da linha do Equador em direção ao norte não seguem uma linha reta perfeita, pois a rotação da Terra faz com que eles se curvem. Quando estão subindo para o norte, eles se curvam na direção da rotação da Terra. Quando estão descendo do norte em direção ao Equador, eles se curvam contra a rotação da Terra. O mesmo acontece no hemisfério sul. Os ventos que saem do Equador para o sul vão na direção da rotação da Terra, e os que saem do sul em direção ao Equador vão contra a direção da Terra. Parece meio confuso, né? Porque realmente é. Eu lembro de quando eu descobri o efeito Coriolis, ou força inicial de Coriolis, e tive que dar uma estudada algumas vezes para tentar entender esse efeito. E ainda assim é um pouco confuso para mim. Enfim, tem um vídeo do Manual do Mundo explicando isso que eu acho muito bom, já que o Iberê dispensa comentários, né? É muito didático e sempre dá um show nas explicações. Eu recomendo, se é que vocês já não tenham visto. Enfim, um abraço para Iberê, que eu sou muito fã do canal do Manual do Mundo. Voltando ao assunto, como vocês podem perceber nessa ilustração, isso faz com que a direção dos ventos forme uma espécie de espiral em volta de uma área de baixa pressão, formando uma espécie de redemoinho de tempestades em volta dela. Esse fenômeno é chamado por alguns nomes de acordo com a sua intensidade. Quando se forma, é uma depressão tropical. Quando chega aos 118 km/h de seus ventos sustentados,
é uma tempestade tropical, e a partir dos 119 km por hora é então chamado de um furacão. Os níveis dos furacões são medidos usando a escala Saffir-Simpson, que vão de 1 a 5, na qual a categoria 5 ultrapassa os 252 km de velocidade sustentada dos ventos. Um adendo aqui, pessoal, é que esses números todos utilizados na escala Saffir-Simpson são meio quebrados porque essas escalas foram criadas nos Estados Unidos, onde a escala de medida oficial é o sistema imperial, onde os ventos são medidos em milhas por hora ao invés de usar o sistema métrico, que é muito melhor, né? Então essa conversão entre as escalas sempre dá uns números meio quebrados. Enfim, né? Esses caras são muito cheios de 9 horas. E quando eu digo a velocidade sustentada, é que todo furacão tem que estar em uma velocidade constante. Por exemplo, o Catarina chegou a medir rajadas ultrapassando 180 km por hora. Porém, ele não foi considerado um furacão de nível 3, pois seus ventos sustentados não passavam dos 178 km por hora. A única medida oficial foi feita em Siderópolis, na barragem do Rio São Bento, a cerca de 50 km do epicentro do furacão. Lá, a estação meteorológica indicou um vento de 146 km por hora e pressão atmosférica de 994 HPA. A inclusão na categoria 2 está baseada em um estudo sobre o impacto do vento nas áreas mais afetadas e próximas ao olho do furacão. Nas cidades costeiras, como Balneário Arroio do Silva, os danos foram mais severos, indicando velocidade maior do que a medida em Siderópolis. A estimativa é que o vento constante tenha chegado a 178 km por hora nas áreas mais impactadas. O Catarina ficou no limite entre as categorias 2 e 3, porém foi na segunda onde ele se enquadrou de forma mais confortável. Lembrando também, pessoal, que quando se torna um furacão, temos um sistema simétrico com um olho bem definido, inclusive visível pelos satélites, que é aquela região de baixa pressão. Agora que a gente compreende um pouco melhor do que se trata os furacões, tufões e ciclones, que são os nomes dados em diferentes regiões do planeta que eles ocorrem, mas são basicamente o mesmo fenômeno, vamos falar um pouco sobre a geografia do local atingido pelo Catarina. A área atingida pelo furacão Catarina corresponde à planície litorânea do sul de Santa Catarina, uma faixa de terras planas que se estende do Oceano Atlântico até os paredões íngremes da Serra Geral, com altitudes que variam de 800 a 1.200 metros. Com cerca de 5.500 km², essa planície abriga mais de 500 mil habitantes, formando uma das regiões mais densamente povoadas do estado, com 91 habitantes por quilômetro quadrado. A economia local é bem diversificada. No setor primário, predominam o cultivo do arroz irrigado, milho, fumo e feijão, além de banana, maracujá e laranja. O setor secundário se apoia na indústria cerâmica, têxtil e carbonífera, enquanto o setor de serviços é movimentado pelo turismo, principalmente durante o verão. Essa região também é marcada por uma forte instabilidade atmosférica ao longo do ano. Durante o verão, o calor intenso e a alta umidade favorecem a formação de tempestades locais, com chuvas fortes, ventos e até granizo. Na primavera, são comuns os complexos convectivos de mesoscala, sistemas que se formam no Paraguai e na Argentina, e ao ganharem força, alcançam o litoral catarinense com chuvas e ventos extremos, como foi o caso do tornado de Xanxerê de 2015, que vocês podem conferir o vídeo completo que eu fiz sobre esse evento. Naquele caso, também se tratava de um complexo convectivo de mesoscala. No inverno, a região é frequentemente afetada por sistemas frontais transientes, que, quando combinados com outros sistemas convectivos, podem gerar eventos severos, como inundações e vendavais. Outro fenômeno comum na região, especialmente no outono e no inverno, são os ciclones extratropicais. Quando esses sistemas ocorrem próximos à costa, causam ressacas, ventos fortes e inundações costeiras. Tudo isso demonstra que o sul catarinense, pelas suas características geográficas, climáticas e econômicas, já era uma área vulnerável a desastres naturais, antes mesmo da chegada do furacão Catarina. Muito antes, para falar a verdade. Com esse contexto acerca da geografia local, vamos agora falar um pouco sobre as condições meteorológicas que levaram até o surgimento desse evento raro que aconteceu no Atlântico Sul. Como eu mencionei anteriormente, furacões não simplesmente acontecem no Oceano Atlântico Sul. Mas por quê? A resposta não é tão simples. São vários fatores que colaboram para dificultar a formação desses sistemas por aqui. Por exemplo, o efeito Coriolis é praticamente nulo na linha do Equador e vai aumentando à medida que se aproxima dos polos.
Como o litoral brasileiro está relativamente próximo ao Equador, principalmente na região norte e nordeste, a força de Coriolis na maior parte da costa do Brasil é fraca. Isso dificulta a formação de furacões porque não há giro suficiente para que um sistema de baixa pressão evolua para um ciclone tropical. Além disso, no hemisfério sul, o Coriolis faz com que os ventos girem no sentido horário ao redor das áreas de baixa pressão. Isso é o oposto do que ocorre no hemisfério norte, onde o giro é anti-horário. Embora o sentido seja adequado para a formação de ciclones, a fraqueza do efeito próximo ao Brasil reduz as chances de um ciclone tropical de se organizar. Outro fenômeno que dificulta a formação dessas tempestades é o forte cisalhamento vertical do vento, que, como vocês provavelmente já sabem de outros vídeos, o cisalhamento do vento é a variação do vento em diferentes altitudes que sopram em direções e ou velocidades diferentes. Embora esse fenômeno possa favorecer a formação de tornados, ele desfaz os sistemas convectivos antes que eles possam se organizar e, portanto, atrapalham a formação de um ciclone tropical. E por último, mas não menos importante, temos a temperatura da água no Oceano Atlântico Sul, que é mais baixa no sul do que no hemisfério norte. Para um furacão se formar, a superfície do mar precisa estar acima de cerca de 26 graus Celsius de forma sustentada. Aqui no Atlântico Sul, especialmente ao longo da costa brasileira, as correntes marítimas, como a corrente do Brasil, e a influência das águas frias das correntes de ressurgência dificultam que essas temperaturas sejam atingidas, principalmente na parte sul do país. Essas são as principais características que impedem a formação de furacões aqui no Brasil. Mas então, como que surgiu o furacão Catarina? E se eu dissesse uma coisa para vocês? Mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Pois é, eu sei que eu pareço meio redundante, mas novamente temos que falar um pouco sobre o aquecimento global e seus impactos na sociedade. As mudanças climáticas que estamos vivendo atualmente são causadas tanto por fatores naturais quanto por ações humanas. Nas últimas décadas, aproximadamente 150 anos, a temperatura média da Terra está aumentando exponencialmente, o que chamamos de aquecimento global. Esse aumento de temperatura traz várias consequências negativas, como mais enchentes e inundações, aumento de força e frequência de eventos extremos, como tempestades, furacões e até tornados. E de acordo com especialistas, alguns efeitos já podem ser sentidos no Brasil. Alguns deles são a subida lenta do nível do mar, o que ameaça as cidades costeiras. O fenômeno El Niño está acontecendo com maior frequência, alterando padrões de chuva e temperatura. Em regiões mais secas, está mudando a quantidade e a época das chuvas. As grandes cidades sofrem ainda mais com as ilhas de calor. Algumas áreas, como São Paulo, já estão tendo um aumento das chuvas. A Amazônia corre o risco de se transformar em um cerrado, que é uma vegetação mais seca. O Nordeste brasileiro pode enfrentar mais secas no futuro. Com todas essas características em jogo, era apenas questão de tempo e sorte, ou azar, né? Para que essas condições atmosféricas fossem favoráveis o suficiente para permitir o surgimento desse fenômeno por aqui. Com todo esse background, vamos falar um pouco sobre a meteorologia do evento em si e quais foram as repercussões entre o meio acadêmico e os meteorologistas. No dia 12 de março, uma área de ar frio e de baixa pressão se formou sobre o oceano, perto da costa sul do Brasil. Alguns dias depois, no dia 19, uma instabilidade apareceu dentro dessa área e começou a se mover lentamente em direção ao leste e sudeste. Mas no dia 22, um sistema de alta pressão mais ao sul acabou fazendo com que ela parasse de se mover. Como os ventos em altitude estavam muito favoráveis e o cisalhamento do vento um pouco abaixo da média, além das águas estarem relativamente quentes, algo entre 24 e 26 graus Celsius, a perturbação foi gradualmente adquirindo características tropicais e por volta do dia 24 de março, ela se parecia com uma tempestade subtropical. O sistema estava localizado a cerca de 1.165 quilômetros a leste-sudeste de Florianópolis e seguiu devagar na direção oeste. No dia 25 de março, a perturbação começou a se transformar em uma tempestade tropical. A tempestade, que era compacta, continuou se movendo para o oeste e foi se intensificando de forma constante. Sua estrutura melhorou e no dia 26 de março, os satélites mostraram claramente a presença de um olho, o que indicava que ela havia se tornado um ciclone tropical, cuja força sustentada dos ventos poderia indicar de que se tratava de um furacão. Naquele dia, os ventos sustentados chegaram a 121 km por hora, o que corresponde ao furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson. E esse foi um evento histórico.
foi o primeiro ciclone tropical com força de furacão, ou seja, furacão, já registrado no Oceano Atlântico Sul. No dia da passagem do furacão Catarina, a meteorologista Marilene de Lima, da Epagre-Cirã, estava na Feira do Milho em Xanxerê, Santa Catarina. Antes de qualquer viagem, ela costumava pegar a previsão do tempo por fax, que era uma tecnologia utilizada ainda na época, essa tecnologia arcaica, né? Que só quem estava lá se lembra disso, né? E sim, eu estava lá, 3.000 anos atrás. E ela recebeu essa previsão para estar preparada caso alguém perguntasse sobre o clima. Na quinta-feira anterior, ao sair de Florianópolis, ela e seus colegas notaram um ciclone na costa. Ao analisarem as imagens de satélite, um deles chegou até a comentar que se parecia até com um furacãozinho. No sábado de manhã, Marilene entrou em contato com a equipe em Florianópolis e recebeu um novo fax com a previsão atualizada. Foi então que soube que o fenômeno havia sido classificado como um furacão e já tinha até um nome. Ao perguntar sobre os ventos, ouviu que eles já ultrapassavam 119 km por hora. No dia seguinte, era inegável que se tratava de um furacão, já que os pesquisadores da NOAA, o National Oceanic and Atmospheric Administration, ou Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, fizeram medições do Atlântico Sul e confirmaram o fenômeno como de categoria 1. A partir daí, o caso passou a ganhar repercussão internacional. Outra meteorologista da Epagre-Cirã, Gilsânia Cruz, também acompanhava o caso. Ela relembra que a equipe identificou uma perturbação no oceano, mas que naquela época o Brasil não contava com modelos meteorológicos próprios para prever furacões. Eles usavam modelos atmosféricos gerais, que indicavam apenas uma área de baixa pressão se aproximando da costa. Mesmo atualmente, não há modelos específicos para prever furacões no Brasil, pois esses fenômenos são extremamente raros por aqui. Na época, foi o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, ou National Hurricane Center, que passou a monitorar e atualizar informações sobre o Catarina, algo que continua acontecendo com ciclones atípicos aqui no nosso país até hoje. A equipe da Epagre-Cirã começou então a avaliar o comportamento do sistema e notou que ele estava se deslocando em direção à costa, um movimento incomum, já que normalmente esses sistemas se afastam do continente. Diante disso, os meteorologistas decidiram acionar a Defesa Civil para alertar sobre a gravidade do que estavam observando. Com a aproximação do fenômeno, a equipe da Epagre-Cirã começou a enviar avisos para a Defesa Civil. O meteorologista Clóvis Levin Correia foi até a sede da instituição e passou a acompanhar as reuniões, fornecendo atualizações em tempo real. À medida que as previsões mudavam, novos alertas eram repassados. A Defesa Civil, então, decidia quais medidas tomar com base nessas informações. Apesar dos esforços, a equipe de meteorologistas se sentiu um pouco isolada. Havia divergência entre os centros meteorológicos do país. Alguns, inclusive, não consideravam o fenômeno preocupante. Diante disso, os meteorologistas da Epagre, em conjunto com a Defesa Civil, decidiram dar um nome ao sistema: Catarina. O batismo aconteceu no dia anterior à chegada do furacão à costa. A partir desse momento, a equipe entrou em plantão permanente, trabalhando dia e noite para monitorar a situação. Na madrugada de 27 de março, por volta da 1h30, o governo de Santa Catarina decretou o estado de alerta, após reunião com os meteorologistas e a Defesa Civil. Para a meteorologista Gilsânia Cruz, o momento mais marcante foi a chegada do furacão. Grávida de 4 meses, ela estava encerrando um plantão quando a equipe sugeriu que fosse para casa para descansar. No entanto, assim que ela chegou em casa, percebeu que não conseguiria ficar longe. Apesar de o furacão ter atingido principalmente o sul de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul, os ventos em Florianópolis já chegavam a 60 km por hora. A situação era preocupante. Diante disso, Gilsânia retornou imediatamente a Epagre para ajudar no monitoramento. Participou ativamente da equipe que acompanhava o avanço do furacão e gravou mensagens de voz para informar a população sobre o que estava acontecendo em tempo real. O furacão Catarina atingiu a costa no sábado. No dia seguinte, Gilsânia continuou trabalhando, desta vez atendendo a imprensa de todo o país. Ela e seus colegas passaram horas dando entrevistas e explicações, até quase perderem a voz. Tamanha era a demanda por informações. Foi um período intenso, mas também marcante para toda a equipe da Epagre. Para Gilsânia, aquele trabalho foi especial e representou um ponto de virada na história da meteorologia no estado, e o esforço foi reconhecido. Após o fenômeno, a equipe recebeu um prêmio da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Entre os dias 26 e 28 de março,
5 meteorologistas se revezavam em uma jornada de 60 horas ininterruptas, com o apoio de outros funcionários da EPAGRE e voluntários. Só no dia 27 foram mais de 3.000 ligações atendidas entre público e imprensa. Na mesma época, antes mesmo do nome oficial ter sido divulgado, um jornal brasileiro publicou a manchete Furacão Catarina, pois o sistema ameaçava o estado de Santa Catarina. Por causa disso, a tempestade ficou conhecida meio que informalmente como Catarina. Diferente dos furacões que ocorrem com frequência na América do Norte e Central, onde já existe uma lista oficial de nomes definidos com antecedência, no Brasil não havia regras para nomear esse tipo de fenômeno. Por isso, quando ficou claro que o ciclone que se aproximava do sul de Santa Catarina era de fato um furacão, a responsabilidade de dar um nome a ele ficou nas mãos da equipe da EPAGRE-CIRAM, liderada pelo meteorologista já mencionado anteriormente, Clóvis Levin Correia. Segundo ele, uma nota divulgada por instituições informava que o fenômeno ainda não tinha um nome oficial, e chegou-se até ter um nome estranho sugerido por um pesquisador dos Estados Unidos. Pessoal, eu fiquei curioso e fui correr atrás desse nome, e pelo que eu pude encontrar na internet, parece que eles queriam chamar ele de Aldonza. Não há fontes oficiais, mas parece que era uma referência literária à personagem Aldonza Lorenzo, nome verdadeiro de Dulcinea, a musa idealizada por Dom Quixote. Que brisa, né? Os gringos são muito loucos, não tem nada a ver. Olha a ideia dos caras. Felizmente, depois dessa sugestão tanto inusitada, os meteorologistas brasileiros iriam assumir e decidiram escolher um nome por conta própria. Ainda bem, né? A equipe chegou a discutir várias opções, mas como o furacão atingiria a costa de Santa Catarina, a escolha final ficou entre Anita e Catarina, e foi este último que acabou sendo adotado. Inclusive, ocorreram outros casos que quase tivemos outros furacões ao longo dos anos, e Anita foi um nome adotado por uma tempestade subtropical que se formou na costa brasileira, mas não chegou a se intensificar e se tornar um furacão. As condições atmosféricas, então, continuavam muito favoráveis, e o Catarina continuou se fortalecendo. E ele chegou a alcançar uma extensão de 650 quilômetros, com seu olho chegando a medir 50 quilômetros de diâmetro, praticamente o tamanho da ilha de Santa Catarina. Pouco tempo depois, o furacão Catarina atingiu a costa, principalmente o sul de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul, com rajadas de até 195 km por hora durante a noite, por volta da 1 da manhã, onde tocou o solo entre os municípios de Passos de Torres e Torres. A partir desse ponto, deslocou-se em direção ao oeste, atingindo duramente as cidades ao sul de Santa Catarina. Para estudar o fenômeno, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina foi até Balneário Arroio do Silva, cidade que estava na rota prevista do olho do furacão. Ao chegarem lá, encontraram o local praticamente vazio, já que os alertas da Defesa Civil haviam feito a população evacuar. Ainda bem, né? Naquele momento, os ventos já passavam dos 40 km por hora, com rajadas mais fortes, e o mar apresentava ondas de até 3 metros de altura. Imagens do satélite GOES-12 mostram o Catarina atingindo a costa na noite de 27 de março de 2004. Durante a noite do dia 27 de março, o mar avançou até atingir as dunas, e já na madrugada do dia 28, os ventos aumentaram de intensidade, chegando a 100 km por hora por volta da meia-noite e 36, e atingindo rajadas de até 120 km por hora. Essa fase crítica causou destruição em casas de madeira, galpões, árvores e postes. Segundo o oceanógrafo Frederico Rudolph, a primeira borda do furacão atingiu Balneário Arroio do Silva por volta da 1h15 da madrugada. Logo após, o vento parou de repente com a chegada do olho do furacão, trazendo uma calmaria inesperada, céu limpo e até uma elevação de temperatura. Nesse intervalo, muitos moradores saíram para ver os estragos ou retornaram às suas casas achando que o perigo havia passado. Ao contrário da expressão popular "no olho do furacão", que costuma representar caos, o centro literal de um furacão é surpreendentemente calmo. Dentro do olho não há vento e em algumas situações é até possível ver as estrelas. Na verdade, essa calmaria pode ser perigosa, pois muitas pessoas acreditam que a tempestade já passou e saem para verificar os danos. Eu sempre lembro daquele trecho dos Simpsons, que o Homer vai tentar sair achando que passou a tempestade, mas logo ela volta. E isso de fato acontece. Tudo bem, pessoal? Não, pai, isso pode ser só o olho do furacão. Calma aí, linda. Não está vendo quanta calmaria? Eu disse que tinha acabado. Não me lembro de haver uma pista de boliche ali.
Foi o que aconteceu com o Catarina, inclusive. Quando a primeira boia atingiu a costa com ventos do sudeste, veio em seguida o olho. Durante essa pausa, moradores subiram em telhados para tentar consertar os estragos. Porém, logo após a passagem do olho, os ventos retornaram com ainda mais força, agora vindos do norte e nordeste. Às 2h48 da madrugada, a segunda boia do furacão Catarina atingiu o continente com força ainda maior que a primeira. Os ventos, que agora sopravam intensamente para o sul, alcançavam rajadas de até 180 km/h, produzindo um som ensurdecedor, comparável ao de uma turbina de avião. Estruturas que haviam resistido à primeira fase começaram a ceder e a equipe de pesquisadores que acompanhava o fenômeno passou a temer por suas vidas. Frederic Rudolph relatou que, enquanto a primeira boia parecia controlável, a segunda foi extremamente perigosa, com ventos tão fortes que parecia possível ser arrastado apenas a dar um passo para frente. Fred fez parte da equipe que estava em campo e literalmente ficou no olho do furacão. Quando a gente viu, a gente não tinha condições mais de retornar para o carro da Defesa Civil e a gente ficou abrigado para fora de um galpão, de frente para a praia, e com os ventos absurdos, estourando as telhas, gaivota caindo na nossa frente, em uma parede de água com muito vento assim na nossa frente, e era realmente uma situação de pânico ali. A equipe da UFSC também observou um fenômeno impressionante. O vento constante, acima de 150 km/h, fez com que a água do mar fluísse paralelamente à praia, como se fosse um rio correndo para o sul. A força e a mudança repentina dos ventos, somado à violência da tempestade, reforçaram o impacto avassalador da natureza naquele momento. Esse gráfico mostra a evolução do vento entre 27 e 28 de março de 2004, onde podemos ver que as velocidades caem para zero no momento do olho do furacão e voltam ainda mais fortes após a sua passagem. Aqui a gente vê um pequeno tornadinho que não tem absolutamente nada a ver com o caso. Muitas cidades desses dois estados foram atingidos pelo furacão naquele momento. E então eu vou descrever brevemente quais foram as principais e os impactos que elas sofreram. Localizado no extremo sul de Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul, o município de Passos de Torres foi o ponto exato onde o furacão Catarina tocou o solo brasileiro. Na madrugada de 28 de março de 2004, o impacto foi direto. Os ventos superaram os 180 km/h e a cidade, com um pouco mais de 7.000 habitantes na época, foi devastada em questão de horas. Grande parte das moradias afetadas eram de madeira, muitas sem fundações sólidas. Essas casas foram arrancadas do solo e lançadas por cima do rio Mampituba, que divide os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só para se ter uma ideia da força do vento. A área costeira também foi uma das mais afetadas. Estaleiros e pequenas marinas foram completamente destruídos. A força dos ventos e a ressaca provocaram um grande recuo do mar, arrastando estruturas e invadindo ruas. Postes de energia elétrica e árvores foram arrancados, causando apagão total e isolamento da cidade nas primeiras horas após o impacto. Passo de Torres foi um dos símbolos da tragédia causada pelo furacão Catarina. Sua posição geográfica no caminho do olho do ciclone a tornou o epicentro da destruição. Mas também foi palco de solidariedade e resistência. A população se mobilizou para reconstruir a cidade, que jamais esqueceria aquela madrugada em que a natureza impôs um desafio sem precedentes ao litoral sul-catarinense. Naquela madrugada de 28 de março de 2004, Balneário Gaivota, uma cidade litorânea do extremo sul de Santa Catarina, foi uma das primeiras a sentir toda a força do furacão Catarina. Com pouco mais de 7.000 residências, Balneário Gaivota era conhecida por sua tranquilidade, praias e atividades agrícolas. Mas naquela noite, a rotina da cidade mudou drasticamente. À medida que o furacão se aproximava do litoral, os ventos começaram a se intensificar, postes começaram a balançar, telhas vibravam e a energia elétrica caiu por toda a cidade. Às 2h48 da madrugada, Balneário Gaivota foi atingida em cheio. Rajadas entre 150 e 180 km/h arrancaram telhados, derrubaram árvores e postes, destruíram estufas agrícolas e colapsaram casas de madeira. No total, mais de 7.000 casas foram danificadas
praticamente a cidade inteira, né? E 67 foram completamente destruídas. Durante as 3 e as 6 da manhã, conforme o furacão avançava, a cidade inteira ficou sem luz e sem comunicação. Ruas foram bloqueadas por escombros e árvores. As equipes de emergência só conseguiram acessar os bairros mais afetados ao amanhecer. Cerca de 500 moradores foram desalojados e pelo menos 70 ficaram totalmente desabrigados, perdendo tudo o que tinham. Estufas de hortaliças e pequenas lavouras de milho e banana foram completamente devastadas. Foram contabilizados 437 estabelecimentos comerciais danificados, o que impactou diretamente a economia local. O prejuízo total estimado ultrapassou os 23 milhões, um dos maiores entre todos os municípios atingidos pelo furacão. Muitos moradores relataram traumas psicológicos. O medo de novos ventos extremos se tornou parte da rotina de quem viveu aquela noite. Com mais de 50 mil habitantes, o município de Araranguá, no sul de Santa Catarina, foi um dos mais duramente atingidos pelo furacão Catarina, na madrugada do dia 28 de março de 2004. Localizada a cerca de 30 quilômetros da costa, a cidade não foi atingida diretamente pelo mar, mas sofreu severamente com a força dos ventos e os efeitos colaterais do fenômeno. Quando os ventos atingiram seu pico, entre as 2 e as 4 da madrugada, várias regiões da cidade entraram em colapso estrutural parcial. O furacão provocou destelhamentos em massa, colapsos de moradias simples e queda de centenas de árvores e postes de energia. Os bairros periféricos foram os mais afetados. Muitas casas de alvenaria leve ou madeira ficaram completamente expostas, sem cobertura, deixando famílias inteiras vulneráveis. Moradores do bairro Lagoão relataram que ficaram assustados devido à força dos ventos, que fez com que a casa deles tremessem. Foi nesse município que a única tragédia fatal em terra firme iria ocorrer, já que as outras 10 vítimas foram atingidas no mar. Edson Lourenço Quirino, de 43 anos, vivia em uma casa de madeira localizada no bairro Sanga da Toca 1, em Araranguá. Na passagem da primeira borda do furacão, o vento sul produzia rajadas acima de 120 km por hora, que foram suficientes para derrubar 2 árvores de grande porte sobre o seu imóvel. Preocupado, Quirino reuniu a esposa Terezinha, de 40 anos, as filhas Milene e Josiane, de 9 e 16 anos, respectivamente, e o filho Edevaldo, de 20 anos, e abrigou a família na casa de uma prima, a cerca de 1 km de distância. Sua filha Milena relatou que eles saíram pelos fundos da casa, já que a frente havia sido bloqueada. Os ventos estavam muito fortes. Quando eles pararam, que no caso era o olho passando sobre aquela região, eles voltaram para casa, porém a borda daquele furacão começou a atingi-los novamente. Quirino reuniu a família dentro do Fusca com a intenção de retornar para a casa da prima, e foi aí onde a tragédia aconteceu. Mesmo com a falta de energia provocada pela queda dos postes das árvores sobre a rede elétrica, Milene conta que em meio à madrugada era possível enxergar com clareza tudo o que se passava. Mesmo não tendo luz, ela não entendia como a noite parecia clara. Eles embarcaram no Fusca e Quirino moveu o carro próximo à árvore caída ao pé de sua casa. Milene recorda que o pai se movimentou para a frente com a intenção de observar o que estava acontecendo, mas em poucos segundos o vento arremessou a árvore sobre o Fusca, atingindo a parte dianteira onde estavam Quirino e Terezinha. O vento levantou a árvore de novo e ela caiu em cima do carro. Só que o banco da mãe estava quebrado e ela caiu para trás. Quirino acabou prensado contra o volante. A família acionou o socorro dos bombeiros, mas quando o resgate chegou no local, já pela manhã, constatou-se que Quirino havia morrido com o impacto da árvore. Terezinha e os demais ocupantes do carro sobreviveram, mas ela sofreu um ferimento grave no braço e foi internada na unidade de terapia intensiva na UTI do Hospital Regional de Araranguá. Terezinha ficou 3 dias na UTI e outros 20 dias internados no hospital. O roteiro vivido pela família naquele final de semana jamais será esquecido e produziu traumas que o tempo não curou. Ao ouvir o vento se intensificar, Milena conta que o medo é predominante. Se o filho estiver na escola, ela liga imediatamente para a escola para buscá-lo. E muitos daquela cidade, além dela, jamais iriam se curar desse trauma. Embora os números específicos para Araranguá não sejam apresentados nos estudos, o município foi classificado com um grau de dano muito alto, figurando entre os 5 mais afetados. Centenas de famílias foram atendidas pela Defesa Civil e pela assistência social do município.
muitas foram levadas a abrigos improvisados em ginásios escolares e igrejas. A rede de água foi comprometida e o transporte urbano ficou paralisado em alguns bairros por conta da obstrução das vias com entulho e árvores caídas. Um morador do bairro Coloninha recorda que acordou com a janela batendo e um forte barulho de telhas voando ao redor. Quando se deu conta, o telhado inteiro do vizinho estava em seu quintal. O trauma causado pela força dos ventos, pela destruição e pela sensação de abandono persistiu por semanas após o furacão. Mesmo diante da destruição, Araranguá mostrou capacidade de resistência. A reconstrução das áreas mais afetadas começou nos dias seguintes, com o apoio da população, das prefeituras vizinhas e da Defesa Civil Estadual. A cidade carrega até hoje as marcas daquele evento. O furacão Catarina mudou o modo como a população enxerga os riscos climáticos e provou que o Brasil também pode ser palco de desastres meteorológicos extremos. Localizado a cerca de 15 km do litoral, o município de Sombrio, no sul de Santa Catarina, não estava na linha direta da chegada do furacão Catarina. Ainda assim, foi duramente atingido pelos ventos laterais e pela instabilidade atmosférica gerada pelo sistema. O município, que conta com uma economia dividida entre o comércio urbano e a agricultura familiar, sofreu danos severos, tanto em áreas residenciais quanto produtivas. Durante a madrugada do dia 28 de março de 2004, os ventos ultrapassaram os 140 km por hora em diversos pontos do município. Casas populares, muitas sem laje ou com telhados leves, foram parcial ou totalmente destelhados. Escolas, postos de saúde e estruturas administrativas municipais tiveram telhados arrancados, janelas quebradas e infiltrações severas, o que comprometeu o funcionamento de serviços públicos nos dias seguintes. A queda de árvores e postes bloqueou várias vias urbanas e rodovias. Parte da cidade ficou sem energia elétrica por mais de 72 horas, e o sinal de celular e telefone fixo foi interrompido na manhã do dia 28. A Defesa Civil local atuou nas primeiras horas com recursos limitados, utilizando caminhões, tratores e voluntários para remover escombros e distribuir lonas para as famílias afetadas. A zona rural de Sombrio foi fortemente afetada. Pequenas propriedades sofreram perda total de estufas de hortaliças, plantio de milho, banana e arroz, além de galpões agrícolas e estruturas de armazenamento destruídas. As perdas no campo impactaram diretamente a renda de centenas de famílias, muitas das quais dependiam exclusivamente da produção local para sua subsistência. Em Sombrio, centenas de moradores ficaram temporariamente desalojados. Parte deles se abrigou em escolas e igrejas, enquanto outros buscavam apoio com vizinhos e parentes. Relatos indicam que a comunicação de alerta foi falha e muitas famílias foram surpreendidas pela violência dos ventos durante a madrugada, sem tempo para se proteger. A destruição em Sombrio revelou fragilidades em construções populares, falta de planejamento de risco e escassez de recursos locais para resposta a desastres. Ainda assim, a mobilização comunitária foi um dos pontos positivos. Vizinhos se ajudaram mutuamente na reconstrução, reforçando a importância da solidariedade em cenários de crise. O furacão Catarina colocou Sombrio entre os municípios que aprenderam na prática que eventos extremos não escolhem apenas as cidades litorâneas. A vulnerabilidade estrutural, a dependência de uma economia local baseada na agricultura e a ausência de sistemas de alerta eficientes ampliaram os impactos do desastre. Hoje, a cidade carrega as lições daquele episódio como referência para um planejamento urbano melhor, prevenção e resposta a emergências climáticas. Em março de 2004, Balneário Arroio do Silva era um destino turístico em crescimento no litoral sul catarinense. Com pouco mais de 10 mil habitantes e uma orla bastante ocupada por residências, comércios e infraestrutura turística, o município não estava preparado para o que estava por vir. Na madrugada de 28 de março, o furacão Catarina atingiu a costa com força, e em Arroio do Silva, o estrago foi marcado principalmente por um fenômeno específico: o avanço anormal do mar sobre a terra firme.
que é uma característica dos furacões, como a gente vê nos Estados Unidos. Relatórios técnicos apontam que o mar avançou cerca de 70 metros além da linha habitual da praia, ultrapassando as dunas e atingindo moradias e estabelecimentos localizados à beira-mar. Casas à beira-mar foram parcialmente invadidas pela água e algumas estruturas chegaram a ruir com o impacto da ressaca combinada aos ventos que ultrapassavam 160 km por hora. Um morador que tinha sua residência à beira-mar relatou que a água destruiu a frente da casa. O muro da casa caiu e a água salgada do mar invadiu tudo. Parecia um tsunami. O furacão também causou danos em escolas, postos de saúde e em prédios públicos, muitos deles destelhados ou inundados. A fiação elétrica foi arrancada em diversos trechos urbanos e a cidade ficou parcialmente sem energia e comunicação por dias. Grande parte das famílias atingidas buscou abrigo com parentes, enquanto outras foram levadas a abrigos improvisados montados em escolas. Equipes da Defesa Civil de Santa Catarina atuaram na remoção de moradores e limpeza das vias nas primeiras 48 horas após o impacto. A cidade, ainda que menor em tamanho, registrou um impacto significativo em relação à sua área urbana total e à população diretamente afetada. Na zona rural, cultivos de milho e hortaliças foram danificados. Pequenos pescadores que dependiam de embarcações de pequeno porte perderam seus equipamentos e estruturas de apoio, como galpões e estaleiros improvisados na beira da praia. O comércio, altamente dependente do turismo, também sofreu. Muitos hotéis, pousadas e bares registraram perdas estruturais e financeiras expressivas. Balneário Arroio do Silva aprendeu de forma mais difícil que a proximidade com o mar exige planejamento e estrutura. Após o Catarina, o município passou a reforçar construções costeiras, ampliar sinalização de risco e revisar suas normas de uso e ocupação do solo na faixa litorânea. O episódio marcou profundamente a história da cidade, não apenas pelas perdas, mas pela necessidade de repensar sua relação com o ambiente costeiro. E de fato, foi nessa última cidade que eu mencionei que se tornaria um dos símbolos dessa tragédia. Os pesquisadores que eu mencionei anteriormente, estavam nessa cidade para realizar monitoramento, e um deles chega até a relatar algo, de que sempre gostou de observar tempestades, mas que naquele caso passou do limite da admiração. Eles estavam no estado de contemplar algo inesquecível, de presenciar a força da natureza, mas ao mesmo tempo estava com medo de eventualmente perder a vida. Eu posso imaginar, eu desde pequeno, eu gosto sempre de ficar observando tempestades. Às vezes eu dirijo e fico entrando em tempestades mais fracas, geralmente de verão, e eu acho deslumbrante, mas jamais peguei nada parecido com isso. Deve ser uma sensação apavorante. Em Balneário Arroio do Silva, o vento foi diminuir somente lá pelas 4h30 da madrugada, com a velocidade reduzindo para algo entre 75 e 87 km por hora, o que ainda é considerável. Só para você ter uma ideia, um ser humano não consegue se manter em pé quando os ventos ultrapassam os 80 km por hora. Ainda estava bem forte esse furacãozinho. Além das cidades mais impactadas que eu citei anteriormente, o furacão Catarina afetou diretamente ou indiretamente pelo menos 22 municípios da região sul de Santa Catarina. Alguns desses municípios sofreram danos extensos em áreas rurais, enquanto outros registraram prejuízos moderados em estruturas urbanas e rede de serviços públicos. O levantamento com base nos AVADANs, ou Formulário de Avaliação de Danos, concluiu que 55.952 edificações foram afetadas pelo Catarina. Deste total, 80,1% equivalem a residências danificadas e 15,1% a imóveis comerciais danificados, conforme mostra essa tabela. Os municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Sombrio, São João do Sul, Santa Rosa do Sul e Passo de Torres fazem parte da área onde o Catarina provocou danos de intensidade muito alta, o que corresponde a danos generalizados com destruição de casas de madeira e de tijolos, grandes árvores tombadas e quebradas e perda total na agricultura. Embora o vento tivesse atingido patamares próximos dos 150 km por hora em Siderópolis, a região da Costa da Serra não registrou danos severos ou significativos. Em Siderópolis mesmo houve registro de apenas uma casa destruída, enquanto em Balneário Arroio do Silva foram cerca de 150 casas, maior índice entre os municípios afetados. Outros municípios com danos classificados como altos ou muito altos foram Meleiro,
que tiveram danos significativos em residências e plantações de arroz e queda de árvores que bloquearam vias de acesso rural. Turvo, com forte impacto em estufas agrícolas e moradias de comunidades rurais, e o colapso parcial de galpões e áreas de secagem de grãos. São João do Sul, que teve a destruição de plantações de milho e banana, com perdas econômicas relevantes, além do comum destelhamento em comunidades do interior. Santa Rosa do Sul, com danos estruturais em residências e a perda da produção agrícola e falta de energia por mais de 48 horas. Maracajá, com danos a escolas e unidades de saúde, e casas danificadas em bairros afastados do centro urbano. Outros municípios com impacto moderado foram Morro Grande, Ermo, Timbé do Sul e Jacinto Machado. Com danos diversos, porém consideráveis em zonas rurais e a perda parcial da infraestrutura produtiva e queda de árvores em larga escala, Criciúma e Forquilinha, localizados mais ao norte da área diretamente atingida, registraram fortes ventos, mas com menor impacto estrutural direto. Algumas escolas e galpões industriais sofreram destelhamentos. Mas não foi apenas a destruição de estruturas físicas que o Catarina trouxe como consequência para a comunidade catarinense. Como eu mencionei anteriormente, no total 11 pessoas perderam a vida em decorrência do fenômeno. Uma delas, que eu contei a história anteriormente, teria morrido em terra e outras 10 morreram no mar. E eu vou falar um pouco mais sobre o que aconteceu com essas pessoas. A delegacia da Capitania de Portos, em Laguna, confirmou que no dia 28 de março de 2004, 2 embarcações registradas em Itajaí, Santa Catarina, naufragaram a cerca de 6 milhas náuticas ao sul da Laje de Campo Bom, no litoral de Jaguaruna. Eram 2 barcos de pesca, Antônio Venâncio e Valio II. Segundo a Marinha do Brasil, no Antônio Venâncio estavam 7 tripulantes. Um corpo foi resgatado, enquanto 6 permaneceram desaparecidos. Já no Valio II, estavam 6 tripulantes a bordo. Destes, apenas 3 foram resgatados com vida. Um foi encontrado morto e 2 foram dados como desaparecidos. O saldo dos 2 acidentes foram 3 tripulantes resgatados com vida, 2 corpos encontrados e 8 tripulantes desaparecidos. Na época, participaram das buscas embarcações, navios da Marinha do Brasil e aeronaves da Força Aérea Brasileira. Ainda assim, infelizmente, algumas dessas pessoas jamais seriam reencontradas. Só foi possível para a Marinha ter informação de quem estava no mar, na época, em razão dos registros realizados por embarcações, que é obrigatório para o caso de grandes embarcações de pesca. Então, por isso, eles sabiam quem eram os desaparecidos. Porém, as embarcações de pequeno porte são dispensadas desse procedimento, e isso tornou difícil mensurar a quantidade exata de profissionais e amadores que estavam em alto mar. Hamilton Lopes Roldão, ex-comunicador da Estação Meteorológica de Passo de Torres, recorda que ouviu muitas coisas. Pessoas pedindo socorro e informando que a embarcação não ia aguentar. A realidade em alto mar mostrava que o cenário das embarcações menores, o sentimento de que se precisa alertar as embarcações quando uma tempestade está vindo. Ele também relata que o trabalho nos dias que antecederam a chegada do Catarina foram intensos. Em um primeiro momento existia a descrença de que um furacão realmente poderia acontecer. Porém, o relato de pescadores em alto mar fazia com que a opinião de Roldão mudasse, provocando também a intensificação dos avisos e alertas. De acordo com Roldão, um pescador relatou a quebra da proa da embarcação, danos às antenas de rádio, quebra de vidros, entre outros estragos. A realidade em alto mar mostrava que o cenário das embarcações menores, que trafegavam mais perto da costa, seria ainda mais grave. Roldão lembra ter conversado diretamente com o responsável por uma das embarcações que naufragou. De acordo com ele, às 8 horas do sábado, o vento já atuava com força em uma área oceânica com cerca de 400 metros de profundidade. Já por volta das 10 horas, o Catarina atingiu áreas com 200 metros de profundidade. Com a intensificação dos alertas, Roldão ouviu do responsável pela embarcação que a pesca estava boa e próxima de ser concluída. Então o material seria recolhido e o barco conduzido para a Barra de Laguna. Era 9 horas da noite daquele sábado quando Roldão lembra ter ouvido o capitão da embarcação pela última vez. Por volta das 23 horas, outra embarcação comunicava por rádio que o barco havia naufragado, informação que seria confirmada na manhã do domingo. Ele ouviu pela última vez que a embarcação não estava aguentando mais e que era muito vento.
O trabalho de roldão se estendeu até às 11 horas, quando a área em que ele estava da cidade Passo de Torres ficou sem energia, conforme o vento produzido pela primeira borda atingia o município e causava destruição. Luciano da Silva, um dos pescadores que era tripulante do Valio 2, vivenciou uma das noites mais traumáticas de sua vida. Na noite de sábado, por volta das 11h30, o barco em que ele estava foi atingido por ondas de até 6 metros e ventos de 150 km por hora. Mesmo ciente da aproximação do ciclone, informação obtida pelo roldão, a tripulação acreditava que conseguiria chegar em segurança a Itajaí ou algum porto em Santa Catarina. Porém, durante a tentativa de alcançar o farol de Santa Marta ou Imbituba, a embarcação foi emboscada pelas ondas e afundou rapidamente. Luciano conseguiu se segurar na quilha do barco por algum tempo, mas uma onda lançou ao mar adentro. Ele viu seus companheiros gritarem por socorro antes de serem levados pelas águas. Munido de um colete de salva-vidas, ficou à deriva durante toda a madrugada. Tentou chamar um barco que viu passar, mas não foi notado. Entre 1 e 8 da manhã de domingo, nadou em direção às luzes que avistou no horizonte, acreditando ser um barco ancorado. Finalmente, foi resgatado pelo barco Rocha Quarto, a cerca de 25 quilômetros da costa. Mesmo exausto, ferido nos braços por corais e no pescoço pelo colete, Luciano retornou para auxiliar nas buscas por seus companheiros desaparecidos. Ele também relatou a tentativa de comunicação com outro barco naufragado, o Antônio Venâncio, e revelou o pânico que tomou conta da tripulação diante da força do ciclone. Pessoal, esse é apenas um relato do que aconteceu em alto mar naquele dia. Conseguem imaginar o pavor dessas pessoas? O que elas passaram naquele momento? Eu sempre achei o alto mar uma coisa meio assustadora, né? E é claro que os pescadores estão acostumados, mas ficar à deriva apenas com colete salva-vidas, em meio ao mar aberto, sem luz, apenas com os raios da tempestade, com ventos fortíssimos e ondas gigantes, é algo realmente traumatizante. Infelizmente, muitos de seus colegas não tiveram a mesma sorte, então fica aqui uma homenagem a essas pessoas e às famílias delas que passaram por esse evento tão traumático. Mas apesar dessa perda irreparável, também temos outros relatos das pessoas que passaram por esse evento. Muitos relatos, inclusive. Então eu separei mais alguns deles aqui para contar a história aqui para vocês. A sobrinha de Edson Lourenço Quirino, Joyce Quirino de Souza, ela era sobrinha daquela primeira vítima que eu mencionei anteriormente, que infelizmente não resistiu aos ferimentos. Joyce tinha 19 anos quando o furacão chegou em Santa Catarina. Grávida de 9 meses, ela temia que o parto acontecesse justamente em meio ao pavor provocado pelas rajadas. Moradora de Araranguá, uma das cidades mais atingidas pelo fenômeno, ela recorda o que viu naquela noite. Ela lembra que ninguém imaginava que algo tão grave fosse acontecer naquele dia. Embora o meteorologista Ronaldo Coutinho já tivesse feito alertas, muitos desacreditaram, achando que ele estava apenas exagerando, o que não se mostrou verdade, não é mesmo? Aliás, pessoal, eu recomendo o canal do Ronaldo Coutinho, que ele tem um vídeo falando sobre esse caso, dando alguns relatos que são bem interessantes, já que ele estava ativamente trabalhando nesse caso na época. Voltando ao assunto, o dia começou como um sábado comum, com o céu encoberto e um clima instável, típico de chuva, mas nada que sugerisse o que estava por vir. Quando a noite caiu, tudo mudou. Por volta das 22 horas, o vento chegou com força ao bairro Mato Alto, onde Joyce morava. O cenário era de guerra e o risco da casa ser atingida por algum objeto era iminente. O vento era intensamente forte. As telhas das casas vizinhas batiam com violência contra as paredes, produzindo um som assustador, algo que ninguém imaginava presenciar. As telhas das próprias casas voavam, enquanto pedaços das coberturas vizinhas se chocavam contra a estrutura. Então, por volta da meia-noite, o vento parou repentinamente. A primeira borda do furacão passou, iniciando a calmaria, provocada pela chegada do olho. Este momento serviu para Joyce monitorar algum possível dano na casa e também observar como estava o lado externo e a vizinhança. Ao abrirem a janela, perceberam que, mesmo com os ventos já tendo causado estragos, algumas pessoas ainda seguiam suas rotinas. Era meia-noite e alguns passavam pela rua a caminho do tradicional baile do
araras, que acontecia todo sábado. Eles caminhavam sem perceber, pisando sobre telhas espalhadas pelo chão. Ao irem até os fundos da casa, descobriram que a sala de costura onde trabalhavam havia sido completamente destelhada. Essas pessoas chegaram a ir ao baile, subestimando o furacão, mas com a intensificação do evento e os estragos causados, o baile foi interrompido e as pessoas que estavam lá precisaram buscar abrigo com urgência, já que a falta de energia iria interromper o evento. Após a passagem do olho, o vento reiniciou ainda mais forte. Joyce se abrigou na sala, considerando o local mais seguro que os demais, já que a cozinha nos fundos já estava com uma parte destelhada, e os quartos na parte da frente eram agora atingidos pelas rajadas. O temor de dar à luz à pequena Manuela aumentou. Ela temia entrar em trabalho de parto no meio daquela tempestade, especialmente quando percebeu que a barriga havia elevado, um sinal que ainda deixou mais apreensiva. Ela passou toda a madrugada sentada na sala, sem conseguir descansar. No quarto, uma telha arrancada batia com força em um dos cantos, produzindo um som constante e assustador. Foi uma noite terrível, marcada pela insegurança e pelo pavor que dominou a casa. Passada a preocupação da madrugada, logo nas primeiras horas da manhã veio a triste notícia. O tio havia morrido durante a tempestade na noite anterior. Se aquela noite já tinha sido difícil, para a família dele foi ainda pior. Grávida e emocionalmente abalada, ela desenvolveu um medo profundo de ventos, talvez por ter passado por tudo isso prestes a dar à luz. O velório foi especialmente doloroso. 3 pessoas, entre elas uma criança, estavam reunidas em volta do caixão, em meio a uma cidade devastada. As lembranças daquela manhã são marcadas pelo luto e pela destruição, deixando um trauma que permanece até hoje. Felizmente, Manuela de Souza Barbosa nasceu no dia 7 de abril de 2004, em cesárea realizado no Hospital Regional de Araranguá. O parto aconteceu 10 dias depois da passagem do Catarina. Mesmo assim, o furacão seguiu produzindo efeitos devastadores nessa família. No dia 19 de abril de 2005, Joyce perderia a avó, Ondina Gomes Quirino, de 78 anos. Os familiares acreditavam que a perda do filho tenha provocado a morte de Ondina, já que ela não conseguia acreditar que o filho tinha morrido naquela noite. Depois daquele evento, ela foi minguando e até os médicos não souberam identificar a causa da morte. Uns falaram que foi câncer, outros a idade, mas para a família foi a tristeza. Joyce afirma que ela ainda havia resistido por 1 ano por conta do nascimento da netinha, a qual ela embalava todos os dias. Sem dúvida, a história dessa família é de cortar o coração. Atualmente, Joyce e Manuela moram em Turvo, também no extremo sul catarinense. A noite do dia 27 de março de 2004 nunca saiu da memória de João Batista, de 62 anos. Morador de Passo de Torres, ele teve a casa destruída pelo furacão Catarina e precisou reconstruir sua vida. Ele estava em casa apenas com seu filho de 6 anos quando ouviu na televisão os alertas sobre a chegada do furacão Catarina. No entanto, não deu muita atenção naquele momento. Por volta das 10h30, os ventos começaram e em pouco tempo a situação se agravou. Após a passagem do olho, o vento reiniciou ainda mais forte. Ele e o filho se abrigaram no banheiro para se proteger da força do vento e da chuva. Ele morava em uma casa seminova, parcialmente feita de alvenaria. Apenas o banheiro e a cozinha, enquanto o restante era de madeira. A força do furacão destruiu completamente a residência. Ao redor, outras casas, inclusive a do irmão que estava viajando, sofreram danos diferentes. Algumas foram atingidas, outras permaneceram intactas. Isso é algo que sempre se ouve falar em furacões. Às vezes os danos são tão aleatórios que ele pode destruir tudo em volta e deixar uma única casa intacta como se nada tivesse acontecido. Isso a gente vê bastante também nos Estados Unidos. Tem uma imagem icônica de uma casa que ficou intacta enquanto todo o redor dela foi destruído. Voltando ao assunto, ele recorda que foi algo tão espantoso que nunca havia visto algo parecido em toda a sua vida. Até hoje não sabe para onde foi parar a caixa d'água e as telhas da sua casa. Ele nunca mais espera passar por essa experiência. Eu também não gostaria nada não. Assim como João Batista, o morador de Passo de Torres, Isael Lessa Silveira, de 57 anos, ainda tem na memória os momentos de tensão que passou durante o furacão Catarina. Morador do centro, ele teve a casa destruída pelos fortes ventos e precisou de ajuda de familiares para reconstruir o imóvel e também sua vida. Ele conta que recebeu informações sobre os fortes ventos, porém não imaginava que teria a dimensão que ele teve.
Além disso, na época, também atuava como pescador e estava acostumado com rajadas de vento, mas não daquela proporção. Silveira lembra que por volta das 10 horas do sábado, o vento estava forte, mas não na magnitude que ficaria horas depois. 2 décadas não foram suficientes para que o terror produzido pelo furacão Catarina se tornasse apenas uma história na memória de milhares de catarinenses. Para muitas pessoas, a experiência traumática vivida naquela noite de sábado e madrugada de domingo segue produzindo efeitos 20 anos depois. Uma dessas pessoas é o engenheiro araranguense, eita nós, Rui César Pereira Ferreira, de 67 anos. Ele morava em uma casa no bairro Jardim das Avenidas e naquele dia resolveu deixar o local e se abrigar na casa dos sogros. A decisão foi fácil, sobretudo pela crença nos boletins emitidos pelo comunicador Ronaldo Coutinho, que foi o primeiro a alertar sobre o furacão Catarina. Ao ouvir os alertas sobre o furacão, ele se impressionou com a firmeza nas previsões. O meteorologista afirmou com convicção que o Catarina iria mesmo acontecer. E em determinado momento disse que o furacão não havia se desviado nem 1 milímetro da rota prevista pelos modelos. Tomado pelo medo, decidiu não permanecer em sua própria casa, que ficava em um local alto, aberto, e era construída em madeira com telhado de brasilite. Junto com Suzana, sua esposa, optou por buscar abrigo na casa do sogro, acreditando que ali os danos seriam menores e haveria mais segurança. Após decidirem sair da casa, o casal reuniu os filhos, Stephanie, de 11 anos, e Juan, de 4 anos, e seguiu para o bairro Alto Feliz, onde se abrigaram na casa de seus sogros, pais de Suzana. Por volta das 10h30, os ventos começaram a ganhar força. O que parecia um abrigo seguro se transformou em uma noite de tensão para Rui e sua família. Enquanto os demais dormiam, ele e o sogro permaneceram acordados, apenas se entreolhando sem saber como reagir diante do barulho ensurdecedor das telhas sendo arrancadas e da força assustadora do vento. Apesar do medo, a casa onde estavam resistiu bem e não sofreu danos. Quando os ventos diminuíram por um momento, Rui aproveitou a breve calmaria para voltar à sua residência e verificar os estragos. Ao percorrer os cerca de 2 km até sua casa, Rui se deparou com um verdadeiro cenário de guerra. Árvores caídas, telhas espalhadas por todos os lados e uma escuridão total provocada pela falta de energia elétrica. E isso tornou o ambiente ainda mais assustador. Ao chegar, encontrou parte da residência completamente destelhada, com móveis e roupas encharcados pela chuva. A imagem da destruição, especialmente nas casas mais simples, ficou gravada na sua memória. Sem alternativas, ele retornou à casa do sogro pouco antes da chegada da segunda borda. Os ventos ficaram ainda mais intensos, provocando medo e uma sensação de impotência. A única opção foi permanecer acordado, rezando pela segurança da família e pela integridade da casa. No dia seguinte, ao retornar, constatou que nenhuma telha havia restado no telhado e que todos os móveis estavam perdidos. A esposa, Suzana, lembra da tristeza e do esforço para limpar os estragos, enquanto cuidava dos filhos, com quem dormiu abraçados durante a tempestade. Ela também destacou a atitude de Rui, que, com calma e precisão, parecia ter até calculado a velocidade do vento durante a tempestade. Rui lembra que teve um prejuízo estimado de cerca de R$5.000 com a passagem do furacão Catarina, um valor significativo na época. Ainda assim, acredita ter tomado a decisão certa de deixar a casa no Jardim das Avenidas, já que isso poupou sua família de consequências mais graves. Para ele, foi um verdadeiro milagre a casa simples de madeira dos sogros não ter sofrido nenhum dano, mesmo com telhas frágeis e mal fixadas. O barulho dos ventos era ensurdecedor, comparado por ele ao funcionamento de uma britadeira, fazendo a casa inteira estremecer durante a madrugada. Desde então, a palavra ciclone se tornou um gatilho emocional para Rui. Qualquer previsão de ventos fortes o faz reviver o medo daquela noite. Atualmente mora com a esposa em Balneário Arroio do Silva, em uma casa projetada por ele mesmo, com estrutura reforçada para suportar ventos intensos. Mesmo com toda a segurança, admite que diante de uma nova ameaça como Catarina, optaria por se abrigar em outro lugar. A experiência deixou marcas profundas. Ventos de 80 ou 90 km por hora, que antes passariam despercebidos, agora bastam para gerar ansiedade, insônia e lembranças do trauma vivido há mais de 2 décadas.
O jornalista Charles Souza e a auxiliar administrativa Cleimar da Silva Casagrande de Souza escolheram o sábado 27 de março de 2004 para o dia mais importante de suas vidas, o casamento. A cerimônia estava marcada para acontecer no Parque Ecológico de Maracajá, justamente na região mais afetada pelo furacão Catarina. O casal passou 3 meses organizando tudo nos mínimos detalhes, trajes prontos, buffet contratado, músicos, fotógrafos e cerca de 300 convidados confirmados. Putz, isso daí dá muito trabalho, gente. Eu sei como que é, porque eu como músico, né, eu já toquei em muitos casamentos, dá trabalho. Embora algumas notícias sobre o furacão começassem a circular na semana do evento, ninguém imaginava a gravidade da situação, e cancelar já não era mais uma opção. No dia do casamento, o céu apresentou um tom estranho, misturando laranja e escuridão, um sinal de que algo incomum se aproximava. Porém, com a correria do evento, o casal mal teve tempo de perceber os sinais. Só mais tarde, ao assistirem à gravação da cerimônia, notaram o vento forte balançando o véu da noiva. Mesmo diante da proximidade do furacão, o casamento aconteceu e Cleimar teve, como desejava, um dia verdadeiramente inesquecível. Após a troca de alianças e o tradicional beijo, a cerimônia de casamento seguiu conforme planejado. Durante o jantar, mesmo com vento e chuva, tudo parecia sob controle. No entanto, os noivos começaram a perceber a ausência de alguns convidados. Muitos parentes e amigos, vindo de regiões próximas e de outros estados como Rio Grande do Sul e Paraná, desistiram de comparecer com medo do furacão, que já era notícia. A festa seguiu com uns presentes, aproveitando o jantar, mas o baile foi interrompido pelo auge do Catarina. Logo após a valsa, a energia elétrica caiu. Tentaram retomar a festa, mas houve um novo apagão. Muitos convidados começaram a ir embora temendo o que poderia acontecer. O prefeito de Maracajá, que estava acompanhando a Defesa Civil, voltou ao local e orientou Charles Souza a não deixar mais ninguém sair, pois a situação nas ruas era perigosa, com árvores caídas, placas e telhas sendo arremessadas pelo vento. Era o furacão Catarina, enfim, mostrando toda a sua força. À luz de velas, os convidados que permaneceram no salão de festas tiveram que esperar a tempestade passar ali mesmo. Em busca de segurança, as mulheres recolheram cadeiras e se abrigaram em um dos banheiros, considerado o local mais protegido. Enquanto isso, os homens acompanhavam a fúria dos ventos pelas janelas. Para tentar conter a entrada do vento, freezers foram encostados nas portas mais vulneráveis. Um grupo de biólogos que acampava no Parque Ecológico perdeu tudo com a força do Catarina e acabou se refugiando no camarim do salão. Depois de um tempo, o vento cessou, um momento que os presentes acreditaram ter sido a passagem do olho do furacão. Mas por volta das 2 da manhã, o vento voltou com ainda mais força, agora na direção oposta. Charles, seu sogro, cunhados e até a noiva, Cleimar, ajudaram a segurar as portas, enquanto a água da chuva entrava pelas frestas e encharcava suas roupas. Percebendo que os ventos eram intensos demais, empilharam cadeiras para reforçar as portas e, em seguida, também buscaram abrigo no banheiro, onde permaneceram até o amanhecer. Ao retornarem ao salão, por volta das 6 da manhã, encontraram tudo revirado. Portas arrebentadas, mesas e presentes espalhados e molhados. Do lado de fora, o cenário era de destruição. Árvores caídas, estruturas danificadas e até a ponte do Parque Ecológico havia sido arrancada. Muitos registros fotográficos do casamento não puderam ser feitos, pois o fotógrafo precisou sair cedo e as imagens planejadas da ponte ficaram apenas na imaginação do casal. Na manhã seguinte do casamento, os noivos e os convidados que passaram a noite no salão ainda aproveitaram o que restou do bolo, como café da manhã, antes de finalmente conseguirem ir embora. A lua de mel, no entanto, precisou ser adiada. Com as roupas molhadas e sujas de lama, não havia condições nenhumas de viajar. Cleimar foi embora com os sogros, enquanto Charles permaneceu no local para organizar os estragos deixados pelo furacão. Apesar da frustração por não conseguirem concluir toda a programação da festa, Cleimar reconhece que o mais importante foi realizado. A cerimônia do casamento aconteceu como sonharam, e o jantar também pôde ser servido.
O que ficou faltando foi apenas a parte da celebração e do baile. Curiosamente, o episódio não foi o primeiro temporal em casamento da família. Claymore relembra que no casamento dos pais também houve ventania, barracas derrubadas e convidados presos no local pela lama, forçados a passar a noite ali, repetindo a história de forma quase simbólica. 20 anos depois do casamento marcado pela passagem do furacão Catarina, o casal Charles e Claymore celebra não apenas a data especial, mas também tudo o que construíram desde então. Hoje são pais de 2 filhas, Isabela de 15 anos e Alice de 6. Apesar das lembranças intensas daquele dia, eles reconhecem que tem mais motivos para comemorar do que para lamentar. Charles conta que chegaram a considerar batizar a filha mais velha com o nome de Catarina, mas desistiram da ideia por respeito às muitas pessoas que sofreram com a tragédia. Mesmo que pessoalmente eles e seus convidados não tenham vivido as consequências graves. Como a data foi muito marcante, o casal ainda sonha em reunir os amigos e as famílias para realizar a festa que o furacão impediu. Planejam talvez comemorar as bodas de 25 anos, cientes de que nem todos poderão estar presentes, mas com o desejo de reviver o momento, desta vez em clima de festa completa. Como eu mencionei anteriormente, às 2 da madrugada do dia 28 de março de 2004, o furacão Catarina tocou o solo brasileiro e a partir desse momento, mesmo causando toda essa destruição, já havia iniciado seu processo de enfraquecimento. Sem o calor e a umidade do oceano para alimentar aquele furacão, o sistema começou a perder força rapidamente e por volta das 6 da manhã, o furacão já havia se dissipado quase que por completo, deixando apenas um rastro de destruição para trás. No total, de acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, mais de 55 mil casas foram danificadas, das quais 2.194 foram completamente destruídas ao longo de 38 municípios que foram atingidos. Pelo menos 26 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas, e 11 infelizmente perderam suas vidas, além de mais de 500 que ficaram feridas. Um número alto, mas ainda assim considerado relativamente baixo em comparação a outros países afetados por ciclones tropicais. A interrupção do fornecimento de energia elétrica foi generalizada, linhas telefônicas foram derrubadas e o acesso a muitas comunidades foi bloqueado por quedas de árvores e postes. Pessoal, como eu já disse anteriormente, esse foi um caso muito singular. Aqui nesse mapa de furacões, percebemos que ele se encontra como o único registrado no Atlântico Sul. Dá só uma olhada na quantidade de outros casos que ocorreram em outras áreas do planeta. É um absurdo, né? Isso não significa que seja necessariamente o primeiro, mas que é o único que a gente registrou oficialmente, desde que temos condições de monitorar esse tipo de fenômeno. Ou seja, se aconteceu outro no passado, muito antes da gente ter imagens de satélite ou medições meteorológicas, não tem como a gente saber. Por isso ele é considerado oficialmente o primeiro e até hoje o único furacão do Atlântico Sul. Voltando ao assunto, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros iniciaram operações emergenciais para o resgate, realocação e destruição de mantimentos. Sem treinamento específico para atuar em furacões, os bombeiros atuaram com coragem e improviso. O então cabo Alzenir da Silveira e seu filho Henrique, soldado na época, foram chamados à meia-noite e juntos saíram de casa para resgatar vítimas em Criciúma, deixando mãe e avó abrigadas. Usando até mesmo uma viatura da Polícia Civil, devido à escassez de veículos, os 2 militares prestaram socorro a uma mãe e seus filhos cujo telhado da casa havia sido arrancado. Após levá-los ao ginásio municipal, continuaram atendendo outras ocorrências ao longo da madrugada. As ocorrências, em sua maioria, envolviam a retirada de familiares de locais perigosos e a condução a ambientes mais seguros. Apesar da violência dos ventos, nenhum bombeiro se feriu. O tenente-coronel Silveira, atual comandante do 4º Batalhão Bombeiro Militar, destacou que os atendimentos tinham como foco a ajuda humanitária, priorizando sempre a segurança das pessoas em risco. Paralelamente, a comunidade também mostrou um forte espírito de solidariedade. A Cruz Vermelha de Criciúma, sob coordenação de Almir Fernandes, liderou uma campanha de arrecadação e distribuição de donativos com o apoio do Exército e da Polícia Civil. Além de alimentos e roupas, foram distribuídos materiais de construção, telhas e móveis. A colaboração foi espontânea. Voluntários e servidores públicos, muitos agindo por iniciativa própria, integraram o que viria a ser um embrião das futuras equipes institucionais em ações emergenciais. De acordo com a matéria do portal NG Plus, da qual eu baseei bastante desse meu roteiro aqui, o prejuízo causado pelo furacão Catarina foi estimado em cerca de 1 bilhão, valor
valor muito expressivo, ainda mais para a época, né? Considerando os danos materiais generalizados em diversas cidades do sul de Santa Catarina. Para ajudar a população atingida, o governo adotou medidas emergenciais para arrecadação de recursos. Desde a passagem do furacão Catarina em 2004, diversas mudanças importantes foram implementadas no Brasil, especialmente em Santa Catarina, nas áreas de defesa civil, sistemas de alerta e planejamento urbano, conforme destaca a matéria do portal ENGE+. As mudanças incluem melhoria nos sistemas de alerta. Em 2004 não existiam protocolos definidos para lidar com fenômenos como furacões no Brasil. Hoje o país conta com um sistema estruturado de alertas da defesa civil, com o envio de mensagens por SMS para a população em áreas de risco, além de uso de sirenes e redes sociais para avisos imediatos. O monitoramento meteorológico foi reforçado com parcerias internacionais e maior investimento em tecnologia, como modelos atmosféricos mais avançados e monitoramento constante via satélite. A tragédia do Catarina também deixou lições importantes para o setor de construção civil. Hoje, há maior atenção à segurança estrutural das edificações, especialmente em regiões costeiras. Telhados, estruturas metálicas e fundações passaram a ser projetados com mais resistência a ventos fortes. Muitos engenheiros passaram a incluir reforços estruturais em suas residências simples, como lajes sobre quartos e usos de materiais mais resistentes. Na época do Catarina, muitos dos atendimentos foram feitos por servidores sem treinamento específico. Hoje, como a gente viu no Tornado de Xanxerê, a Defesa Civil está mais estruturada, com equipes capacitadas, simulados periódicos e planos de contingência elaborados com parceria com os municípios. Foi criada uma cultura de prevenção à resposta rápida a desastres, com o envolvimento direto da comunidade, escolas e agentes locais. Em resumo, o Brasil avançou significativamente a preparação e resposta a eventos climáticos extremos. O furacão Catarina foi um marco não apenas pela destruição que causou, mas por ter mudado a forma como que o Brasil e o mundo enxergam os eventos climáticos extremos. Até 2004, a ideia de que um furacão poderia atingir nosso país parecia inconcebível, praticamente impossível, mas a realidade se impôs sobre nós. Ventos de mais de 180 km por hora, cidades destruídas, vidas transformadas e um alerta claro da natureza de que nenhum lugar está completamente fora do alcance das mudanças climáticas. Desde então, o Catarina deixou de ser apenas um evento isolado para se tornar um alerta. Ele mostrou que o Brasil precisa sim estar preparado, com sistemas de alerta eficientes, planejamento urbano mais seguro, construções resistentes e, acima de tudo, uma cultura de prevenção. Em um mundo onde o clima está cada vez mais instável, ignorar os sinais pode nos custar muito caro. O Catarina nos ensinou que não se trata mais de perguntar se outro evento assim pode ocorrer, mas sim quando ele vai acontecer. E quando isso acontecer, estaremos prontos? A resposta a essa pergunta depende do que fazemos agora, com o conhecimento e a experiência que o furacão nos deixou. Que a memória do Catarina não seja apenas uma lembrança da destruição, mas também um chamado constante à vigilância, à ciência e à ação coletiva das nossas comunidades em frente ao desastre. O Brasil é um país de beleza incomparável, com praias, florestas, serras e rios que encantam o mundo inteiro. Mas essa mesma natureza exuberante também carrega seus riscos. Chuvas intensas, enchentes, secas e, como aprendemos com Catarina, até furacões. Ainda assim, o povo brasileiro tem se mostrado forte, resiliente e solidário diante dessas adversidades. Em meio ao caos, surgem histórias de coragem, união e reconstrução. E é essa capacidade de se reerguer, mesmo depois das maiores tempestades, que revela a verdadeira força do nosso povo e do nosso país. Então é isso, pessoal. Seguindo no embalo dos nossos casos brasileiros, eu trouxe a vocês a história do furacão Catarina, o primeiro e até hoje único caso de furacão que aconteceu no Atlântico Sul, um caso verdadeiramente emblemático e fascinante. Como vocês devem ter percebido, eu levei um pouquinho de tempo para fazer esse vídeo aqui, pois eu acabei subestimando a quantidade de material que fala sobre esse furacão. Então, quanto mais eu cavava, mais coisa eu achava, e acabou se tornando um pesadelo esse roteiro. Mas
mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Afinal, né, é um furacão, tá num nível completamente diferente de tornado, né, que eu costumo mostrar aqui. São tantos relatos, tantas histórias, que fica até difícil saber escolher o que vai entrar no vídeo e o que não vai. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se gostaram desse vídeo, considerem deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber eventuais notificações e vejo vocês no próximo vídeo.